Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar com a estrutura condicional e na aula passada, como a gente tinha estudado a condicional simplificada, mas vocês entenderam que aqui existe, a gente separou essa situação de avaliar se o número ele era maior ou igual a 10, ou caso contrário, ser menor, em duas opções apenas, né? Em dois resultados possíveis apenas, porque a gente juntou aqui duas condições, ser maior ou igual, a gente juntou para ter esse retorno de tela, essa saída de tela. E a outra opção foi apenas ser menor, que a gente gerava essa saída de tela. Mas agora a gente vai realmente trabalhar com três situações. O N3 ser maior, a gente vai gerar uma saída de tela. Caso o N3 seja menor, uma segunda saída de tela. E caso seja igual, uma terceira saída de tela. Para isso a gente vai trabalhar com a estrutura condicional mais completa, né? Trabalhando tanto com a estrutura, tanto com as palavras reservadas if, elif e também else. Para isso, vou iniciar mais um arquivo dentro do nosso projeto. Então, Python file, vou chamar de aula 05. E, novamente, vou seguir aqui o mesmo raciocínio, solicitar duas parcelas em N2, vou somar as duas e salvar o resultado em N3, e a gente vai exibir esse valor da variável N3. Então, eu vou começar copiando essas quatro primeiras linhas de código e vou colar. Daqui para frente, a gente já tendo o resultado na variável N3, a gente vai analisar se N3 ele é maior que 10, se ele é menor que 10 ou se ele é igual a 10. Para isso, eu vou abrir a estrutura condicional e a nossa variável N3, vou comparar se ela é maior que 10. Caso isso seja verdade, né, a gente vai então utilizar a função print para dizer que a soma é maior que 10 e vai exclamar. Caso a soma, a segunda opção possível, o N3 em si ele seja menor que 10, para selecionar essa segunda possibilidade, a gente vai trabalhar com a elif. Para quem já vem do MATLAB, essa função elif, a palavra reservada elif, ela é análoga ao else if do MATLAB. Então, com ela a gente vai verificar se o N3 ele é menor que 10. E caso isso seja verdadeiro, a gente vai utilizar aqui o print para dizer que a soma é menor que 10. Vou colocar aqui em caixa alta maior e aqui menor. E por último, a terceira e última opção é o N3 ser igual a 10. Então, eu não preciso expressar isso, vou apenas chamar o else. Tenho que tabular de forma correta. Else. A gente vai colocar então o print dizendo que a soma é igual, colocar em caixa alta, igual a 10. A soma é menor que 10, a soma é maior que 10 e por último a soma é igual a 10. Agora eu vou pedir a atenção de vocês para a indentação, a tabulação. No Python, tabulação é obrigatório. Então, para que essa linha 6 ela realmente pertença ao bloco da estrutura if, ela seja executada, a linha 6 seja executada apenas se a condição retornar verdadeiro da linha 5, ela tem que estar tabulada para essa situação, para o contexto da linha 5. O print tem que estar tabulado em relação ao if. Aqui embaixo na linha 8, eu quero que essa string seja exibida, ou seja, conteúdo print seja exibido somente se o N3 for maior que 10, ou seja, somente se a linha 7 retornar verdadeiro. Então, para que essa execução aconteça apenas se essa condicional retorne verdadeiro, o print, a linha 8, tem que estar tabulado em relação à linha 7, a linha do elif. E por último, para que essa string seja exibida, esse print tem que estar tabulado em relação ao else. Se a gente erroneamente posicionar dessa forma,
O que eu vou estar querendo, na verdade, é exibir o print independente da situação que seja avaliada pela estrutura else, pela palavra reservada else. A mesma coisa vai acontecer se eu erroneamente posicionar dessa forma. O print da linha 6 vai ser executado independente do que está sendo avaliado pelo if da linha 5. Mas como não é isso que a gente quer, a gente tem que respeitar a tabulação na linguagem Python. Eu só quero a execução da linha 6 se a condição da linha 5 retornar verdadeiro, e assim sucessivamente para as demais situações. Vamos executar. Não adianta executar por aqui, porque na verdade a gente vai estar executando a aula 4. Então, vou levar o mouse e, teclando o botão direito, executar a aula 5. Vou colocar o primeiro valor, 5, segundo valor, 7, e o valor da soma é 12. Claro, a soma é maior que 10. Nosso algoritmo funcionou como tem que ser. Vou testar mais uma vez, agora vindo direto em executar mesmo. Vou colocar 3 e 4. O valor da soma é 7. O valor da soma é menor que 10. E por último, vou executar novamente, testar a terceira e última condição. Vou colocar 5 e 5. O valor da soma é 10, portanto, a soma é igual a 10. Dessa forma, a gente está utilizando aqui a estrutura condicional if de forma completa. E vocês podem utilizar o elif quantas vezes vocês precisarem dentro de uma estrutura condicional. Esse nosso cenário só tinha 3 possibilidades, mas se eu precisasse selecionar, trabalhar com a seleção de 4, 5, 6 possibilidades, dentro da estrutura if, o termo que se repete, pode se repetir quantas vezes vocês necessitarem, é a palavra reservada elif. A gente pode selecionar mais e mais casos, repetindo a palavra elif, e nunca se repete if e nem else para a mesma estrutura. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula de número 05.